Essa semana eu estava assistindo uma entrevista de um guitarrista e o entrevistador perguntou para ele assim: como que é você ser um cristão e ter essa abertura lidando com essa responsabilidade de estar em meios que outros não conseguem espaço para estar? E ele respondeu uma coisa muito interessante que me fez refletir naquele dia. E ele disse assim: eu sei quem Deus é e eu sei quem eu sou em Deus. E isso me faz ser quem eu sou o tempo todo. Eu sei quem Deus é e eu sei quem eu sou em Deus. Eu não sou nada mais nem menos do que aquilo que eu sou em Deus. E Deus é aquilo que eu sei que Ele é. E isso me faz ter uma conduta tranquila. Isso me fez refletir sobre a humildade. A humildade, ela é exatamente isso, é saber quem nós somos. Quem somos em Deus? Quem Deus é para nós? Isso faz toda a diferença e nós temos que descobrir isso. Quem somos em Deus e quem Deus é para nós. E tem um personagem bíblico que para mim ele é a pessoa que mais caracteriza essa consciência de ser quem é. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vê os maiores líderes, os maiores profetas, os maiores homens e mulheres do povo de Deus. Eles titubeavam muitas vezes em acreditar naquilo que Deus falava que eles eram. E outros, que o personagem do Antigo Testamento, da história humana, se acham muito mais daquilo do que são. E ter esse nem ser menos e nem ser mais é o ponto ideal para que a gente tenha saúde, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Se você pegar Moisés, por exemplo, Deus chama Moisés para pregar, para libertar o povo de Israel, e ele se rebaixa e fala que ele não é capaz, que ele não sabe, ele não vai saber falar. E Deus fala demais com ele: não, você vai, eu estarei com você. Até que Deus fala: tudo bem, eu vou levantar uma outra pessoa para ir do teu lado para falar com você. E assim foi. Jeremias, a mesma coisa, achava que não tinha capacidade de falar, e Deus fala para ele: não, você vai falar, eu vou encher a tua boca, abre ela somente. E João Batista, que é o personagem que a gente vai ler agora, ele é aquela pessoa que mais representa aquela pessoa que sabe quem é em Deus. Ele não se achava mais do que ele era e nem menos. Ele sabia exatamente quem ele era em Deus. E eu quero ler com você João, o Evangelho de João, capítulo 1, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de João Batista sendo aquela pessoa que sabia quem era. Que sabia a sua identidade em Deus. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não, não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Sobre aquele em que você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, ele tinha a humildade. A humildade não é ter uma falsa modéstia. A humildade não é uma pessoa que tem um dom, um talento ou uma técnica de algo e sabe que tem, e alguém fala: poxa, você tem isso, e aquela pessoa fala: não sou tão bom assim, não sou isso, não tenho essa habilidade, né? Sabendo que tem. Isso é uma falsa modéstia. A humildade é exatamente saber quem nós somos. Humildade é saber quem nós somos. E João Batista sabia muito bem quem ele era. Os fariseus, eles foram lá e mandaram alguns judeus perguntaram para ele. E achei interessante, porque ele não se coloca nem mais, nem menos do que ele era. Você é o Cristo? Não sou. Você é Elias? Eles perguntam, no sentido de ser a reencarnação de Elias, porque alguns acreditavam nisso. E ele diz: não sou. Embora ele tivesse o mesmo espírito profético de Elias, mas no sentido, ele entende a pergunta de que eles estão fazendo se ele era a reencarnação de Elias. E ele fala: não sou. Você é um profeta no sentido do profético lá do Antigo Testamento, como Isaías, ou como Moisés, ou como Jeremias. E ele diz: também não sou. Então quem é você? Eles perguntam. Ele poderia dizer: não sei quem eu sou. Sou aqui um simples servo, sou aqui uma pessoa qualquer, um judeu qualquer, um essênio qualquer, que era a sua tradição religiosa dentro do judaísmo. Não, ele não diz isso. Talvez fosse nós, perguntassem para nós, a gente falaria: eu sou um médico, né? Quem é um médico? Eu sou um policial, eu sou um profissional da saúde, eu sou um batista, eu sou um presbiteriano, eu sou um pentecostal, eu sou, genericamente falando. Não, ele sabia exatamente quem ele era. Ele fala: eu sou aquele que o profeta Isaías profetizou. Eu sou a voz, um trovão que clama no deserto e prepara o caminho para o Messias. E aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Em uma outra passagem, ele diz que ele cresça e eu diminua. Ele sabia exatamente quem ele era. Com certeza ele sabia quem ele era. A sua identidade, quem ele era em Deus e quem Deus era. Ele não era aquilo que as pessoas esperavam dele. Ele não era o Cristo que muitos queriam que ele fosse. Ele não era o Elias reencarnado que alguns acreditavam que viria. Ele não era um profeta no sentido da profecia do Antigo Testamento. Mas ele era aquele que estava preparando o caminho de arrependimento para que o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse. Irmãos, isso é muito interessante, isso é muito sensacional. E aí a pergunta que eu faço a você, já fiz a minha essa semana: quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Será que você tem achado que você é mais do que você é?
Tem muitos cristãos, infelizmente, assim, achando que são mais do que outros, achando que são mais do que outras pessoas, que são especiais em Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, então ninguém é mais do que outro. Eu lembro que eu tinha uma pessoa muito importante na minha formação, na minha amizade, na minha adolescência. Em um determinado momento ele tomou um tiro e ele ficou com uma bala alojada perto do seu pescoço. E aí ele disse pra mim assim: sabe por que eu não morri? Porque eu sou o cara, mais ou menos assim. Ele não usou essa palavra, ele usou outra. Porque eu sou o cara, eu sou especial, eu sou alguém que sou mais importante que os outros. É por isso que eu não morri. É uma falsa realidade de si mesmo. Infelizmente essa pessoa morreu aos 30 anos de idade. Porque ele era como todo mundo. Como eu sou, como você é. Então, a gente ter uma noção errada de quem nós somos, achando que somos mais do que somos, é muito ruim. Mas a gente também achar que somos menos do que somos também é muito ruim. Algumas religiões, especialmente orientais, elas tratam o ser humano como nada, que ele precisa atingir uma iluminação porque ele não é nada aqui. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo é que você e eu somos a imagem de Deus. E a mensagem do Evangelho é que Cristo veio resgatar essa imagem de Deus que havia se perdido em nós, que estava se deteriorando em nós. Cristo veio morrer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o meu e o seu pecado, e o qual João Batista veio para preparar o caminho. Ele também veio resgatar a nossa identidade, nem mais nem menos. Somos filhos, cordeiros de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus. Somos imagem de Deus novamente, restaurados à imagem de Deus novamente. Muitas pessoas, e alguns de vocês, de repente pode estar com a mente meio para baixo, depressivo ou alguma coisa do tipo, falando: eu não sou, eu sou menos que as outras pessoas, eu não valho nada. Não, você vale sim, você custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você é a identidade de filho de Deus. A sua identidade é filho e filha de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Co-herdeiro de Deus. Portanto, não queira ser nem mais, se achando mais especial do que outras pessoas. E nem menos. Você é filho e filha de Deus. Amado e amada de Jesus, que custou o sangue dele na cruz do Calvário. Humildade. Inclusive essa palavra, humildade, uma das raízes dela é terra, humus. O humilde é uma terra onde ela produz, é uma terra fértil que produz vida. Esse era o João Batista humilde. Ele sabia quem ele era em Deus, nem mais nem menos. Ele sabia quem ele era. E que eu e você também saibamos quem nós somos em Deus. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Não se ache mais do que você realmente é. Não se ache a pessoa mais especial, melhor do que os outros. Mas também não se ache menos. Você é o que é. Você é o que Deus diz que você é. Hein? Isso é humildade. Humildade é exatamente isso. É saber quem nós somos. Quem somos em Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar no seu coração uma terra fértil, uma terra humilde, para que nasça fruto do Espírito aí. Amém? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, nós oramos agora para que sejamos como João Batista,
saibamos exatamente quem somos no Senhor, nem mais nem menos. Saibamos quem o Senhor é para nós, e saibamos que somos filhos e filhas amadas de Jesus e amados de Jesus, co-herdeiros com Cristo, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pecado foi tirado e a nossa identidade foi resgatada. Somos novamente imagem do Senhor. Te glorificamos por isso, te exaltamos por isso. Que a tua presença em nós, Senhor, seja marcante, que nossa vida seja terra fértil para dar os frutos do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Amém.